Boa tarde a todos que nos acompanham nesta live. Quero saudar cada um que está entrando agora. Eu sou Dom Leomar Brustolin, bispo auxiliar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje vamos juntos conversar um pouco mais sobre catequese narrativa. Falar de Deus narrando o seu amor. Indicações para uma catequese narrativa. Eu pensei muito nesse tema diante das novidades que vem vindo aí por causa da Covid-19. O mundo vai ter um novo normal. E isso significa que a catequese também será influenciada. Nós precisamos descobrir caminhos novos a partir dessa realidade nova. E acho que aqui nós temos alguma coisa que pode nos ajudar. Eu saúdo os amigos de vários lugares do Brasil, sei que muitos estão nos acompanhando, e se puder depois ir se apresentando, colocando de onde você está e de onde você nos acompanha, será uma satisfação. Eu saúdo também toda a catequese paulinas, especialmente as irmãs Ilanir e a irmã Elisete, Gisele, que junto estão conosco e nos acompanham. E vamos então começar essa reflexão recordando o Salmo 78. Me permitam ler, que eu acho que ele é a base para nós entendermos do que vamos conversar agora. Salmo 78, os versículos 3 e 4 dizem exatamente isso. Aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o ocultaremos a seus filhos. Vamos contar à geração futura os louvores do Senhor e seus prodígios, as maravilhas que ele realizou. O que nós ouvimos e aprendemos de nossos pais, de nossos avós, o que outras gerações nos deram, nós não deixaremos de transmitir, de passar adiante, de contar, de narrar para gerações futuras o que o Senhor realizou por nós e o que ele faz pela humanidade. Para tratar deste tema, eu organizei alguns slides que eu acho que didaticamente fica melhor para entender a temática que pretendo desenvolver. Em seguida, faço uma outra exposição sobre indicações bem práticas, bem concretas, uma proposta de como trabalhar. Eu peço que a gente coloque, então, a tela, o primeiro conjunto de slides, justamente sobre falar de Deus narrando o seu amor. Indicações para uma catequese narrativa. O próximo slide vai falar para nós, vamos ver, justamente sobre essa frase do Salmo. Podemos passar, irmã? Isso. E eu aqui não estou conseguindo ver, acho que, não sei se na tela vocês estão vendo. Podemos passar para o próximo? Eu não sei se está dando certo, mas... Bem, uma das motivações é o Papa Francisco. Papa Francisco, neste ano, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele escreveu: precisamos de respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destruam, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Ainda diz o Papa, uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo, revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Acho que aqui está algo muito importante nessa reflexão. O Papa diz que é preciso narrar, contar. Já perceberam como Jesus conta parábolas e histórias para o seu público? Nós mesmos aprendemos muito sobre a fé porque alguém nos contou ou porque vimos quadros, observamos a realidade. Contar a fé, narrar os feitos do Senhor, é mais importante de qualquer outra explicação. Vamos juntos ver, então, o próximo. Aí está. Irmãs, é o outro conjunto de slide. É o outro.
as irmãs estão me assessorando lá em São Paulo. Vamos passar para o... Eu estou no 4º slide do outro conjunto. Como falar de Deus? Bom, como falar de Deus? Podemos dizer que para falar de Deus é preciso, só é possível mediante aquilo, partindo do que Ele fez por nós. Né? Por exemplo, na criação, Ele nos criou. Na redenção, Ele maravilhosamente nos recriou, a Páscoa. É a expressão do seu amor. Nós precisamos contar. E aí está o slide sobre a Bíblia. Na Bíblia, o que nós percebemos? Que a Bíblia não reflete abstratamente sobre Deus. Se nós damos muita teoria, não é essa a linguagem bíblica. Ela narra os feitos de Deus por nós, narra a história de sua fidelidade e a história da infidelidade daqueles que foram eleitos para formar o povo da aliança. Portanto, a Bíblia conta a história, narra. Vamos para o próximo slide. O próximo fala por que narrar a fé. Né? O Deus bíblico é um Deus narrado, né? E por isso, tanto o Novo Testamento, que narra que Jesus Cristo é o Senhor, como esse Deus que se manifesta também lá no Antigo Testamento, falando a Moisés, o Deus narrado. Vamos adiante. Por que narrar a fé? Por obediência. O próximo slide, irmãs. Por obediência, por uma escuta ativa à revelação divina. Deus fala de si mesmo ao ser humano e, ao comunicar-lhe o seu amor, ele quis narrar-se em eventos e palavras intimamente relacionados. Isto é, quando Deus fala, nós escutamos. É fundamental que nós escutemos o Senhor. E essa escuta ativa faz com que nós possamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus narrado, que não pode simplesmente ser resumido em teorias. Né? Olha esse slide. Por obediência. Deus, para falar de si mesmo ao ser humano e comunicar-lhe o seu amor, quis narrar-se em eventos e palavras intimamente relacionados. O próximo slide. Então, quem quiser falar de Deus, precisa narrá-lo, fazer memória das maravilhas que ele realizou, para que a narração suscite sempre novas experiências de amor e de fé. Na medida que eu narro o que Deus fez por mim, eu posso dizer para o meu ouvinte, isso ele pode fazer por você também. Narrar, contar, é assim que nós vamos transmitindo a fé, a partir de fatos concretos e de experiências vividas. Os jovens e as crianças, especialmente, escutam nossas experiências. Pois bem, então, vamos adiante? Vamos, mais um, podemos passar este. Mais um, por favor. Mais um, esse eu já comentei. Aí. O creio, por exemplo, é a profissão de fé que narra o que Deus realizou por nós. Observem como o creio sempre tem verbos. Né? Creio em Jesus Cristo que foi concebido, nasceu, padeceu, morreu, ressuscitou. É contar o que aconteceu, contar a vida, é narrar o que o Pai fez ao criar o céu e a terra, narrar o que o Filho realizou ao se encarnar, sofrer, morrer e ressuscitar, narrar o Espírito Santo que anima a igreja e é o vínculo de comunhão no tempo e para a eternidade. A Trindade é narrada para que suscite em nosso cotidiano a experiência atual do amor de Deus que se transborda sobre nós. Narrar, contar o amor de Deus sobre nós. Vamos adiante. Por isso, quando alguém conta, precisa ter alguém que escute. A escuta é a primeira operação para entrar em comunhão com Deus. Escuta Israel, está lá em Deuteronômio, Shema Israel. Ele fala e o ser humano escuta. E se ele obedece, isto é, se ele escuta, ob audire, escuta e pratica, então torna-se crente. Crente é aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Eu volto a dizer que sem escuta não tem fé.
Quem não escuta o Senhor, quem só fala, só pede, só conversa com Ele, mas não escuta, não pode crer, porque não é capaz de confiar, de entregar tudo. Existe uma etimologia medieval que diz que credere é confiar, é dar o coração, é cordare, dar o coração. Para dar o coração tem que escutar. Por isso, para Deus, no princípio está a palavra. Isso está em João, capítulo 1, versículo 1. Para nós, seres humanos, no princípio está a escuta. Veja que os ícones, especialmente orientais, colocam a boca bem pequena nas suas representações, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais. Escutar mais. É fundamental para que a fé possa ser suscitada. Na catequese, esse é um desafio enorme. Contar, ser escutado e deixar que a escuta se transforme em vida. Vamos adiante. Próximo slide. Não existe outro modo de conhecer a Deus que não seja pela escuta. Não podemos procurar Deus, indagar a respeito dele, a não ser que ele mesmo erga o véu que o encobre e se revele e ele nos fale. A escuta está na origem. Da escuta nasce a fé. É a fé que provoca o conhecimento. Todo movimento desemboca no amor. O pregador da palavra, o catequista, o padre, o bispo, a irmã, o leigo e a leiga é, antes de tudo, um ouvinte diário, alguém que deixa Deus atingi-lo, abre-lhe o coração e permite ser totalmente contemplado pela palavra. Contemplado significa ser visto com o olhar do templo, deixar que Deus olhe para nós. Vocês sabem que esta é uma experiência importante na nossa fé. Deixar que Deus nos veja e deixar-se ver, não esconder nada do Senhor. A palavra é esta força que faz com que a gente, narrando o seu amor, possa também se encontrar e não se perder. Vamos adiante, o próximo slide. Essa imagem é muito interessante. Observe, por favor. Observe. É Maria e o anjo Gabriel. O anjo anuncia a Maria que ela vai ser mãe. Ela não compreende tudo. Pergunta um pouco mais porque se interessa, não porque duvida. E mesmo sem ter todas as respostas, Maria escuta e diz sim. Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Observem, um raio sai lá do centro do sol, sai de Deus e desce até em direção a Maria. E ali no meio, perto da coluna, tem a imagem do Espírito Santo em forma de pomba, fecundando Maria para que ela se torne a mãe do Salvador. A Virgem que escuta, diz sim, acolhe e se torna aquela que é cheia de graça, a mãe do Redentor, mãe de Deus. Observe o outro lado. Adão e Eva saindo do paraíso. Por quê? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Não escutar. Não escutar. Adão e Eva se perdem no paraíso. Por quê? Porque escutam a voz de si mesmos. Eu me provoco e provoco você neste momento. A quem nós escutamos? Às vezes, quando escutamos o Senhor, nem sempre Ele diz o que nós queremos. Saber escutar, saber esperar os tempos de Deus é muito diferente do querer ter a presunção, né, de como Adão e Eva. Alguém poderia dizer até que diante dessa pandemia que estamos vivendo, como é que nós estamos escutando o Senhor nessa hora? De alguma forma, o nosso delírio de onipotência, nós que não nos achávamos mais nem finitos, nem impotentes, estamos todos confinados, isolados, para recuperar o sentido da existência, não só para cultivar valores, mas para garantir o bem maior, a vida. Podemos ir para o próximo slide. Vamos para o próximo, então. Escutar é mais do que ouvir. Eu posso ouvir rádio, música, mas não prestar atenção. Eu posso ouvir uma palavra, mas não escutar o que a pessoa está dizendo. Escutar está na linha da comunicação, na capacidade do coração que possibilita a proximidade, sem a qual não é possível um verdadeiro encontro. A escuta, dizia o então cardeal Bergoglio, lá em Buenos Aires, tem uma função. Por que a gente escuta? Para amar. Quem ama, escuta. Não há condições de amar a Deus e ao próximo sem escutá-los.
Opa, não há condição de amar a Deus e o próximo sem escutá-los. Por isso que nós precisamos necessariamente cuidar disso. E por que nós precisamos narrar, né? Podemos ir para o próximo slide. Por que narrar? Para que a catequese seja capaz de formar discípulos que escutem, para transmitir a fé às novas gerações. Não precisa dizer tudo ou explicar tudo. Isso é fruto do nosso tempo, que tem muita curiosidade sobre tudo, quer saber de tudo. Mas é preciso dizer o essencial. Também não pode se calar nem se omitir diante das perguntas e dúvidas das pessoas de nosso tempo. Por isso, é preciso aprender a escutar. Uma catequese que não ensina a escutar, pode ser que tenha pessoas que não saibam escutar. Muito bem, vamos adiante. Próximo slide. Precisamos de uma catequese que faça memória das origens da nossa fé, narrando as maravilhas que outros homens e mulheres viveram e reconheceram a linguagem amorosa de Deus em nossa história. Que aponte para um futuro feliz, para o reino de Deus, para a pátria que nos espera. Que inquiete o hoje, diante de contradições e desafios, denunciando ídolos que desviam do caminho e vença a falta de esperança. Nós, às vezes, somos muito mais fiéis a uma ideia, a uma teoria, a uma ideologia, do que ao Senhor. Precisamos escutar. Catequese é narrar o amor. Fale de Deus com humildade e não com arrogância. Quem se põe a falar de Deus, seja muito humilde. Cuidado com as manias de potência e onipotência. Deus é o onipotente. Nós somos seus discípulos. O catequista é muito mais um mendicante do céu e não um sabedor de todos os tesouros divinos. E por isso ele não é superior aos demais. O catequista ensina narrando o mestre e aprende na partilha com seus catequizandos. Todos nós, o Papa, os bispos, os presbíteros, os diáconos, religiosos, religiosas, cada leigo, leiga, o catequista, nós somos chamados a narrar as maravilhas do Senhor, contar o que Deus fez por nós, mas somos codiscípulos, somos discípulos com os outros. Nós só temos um mestre, que é Cristo. Cada um de nós tem funções diferentes na igreja e mesmo na sociedade, mas todos aprendemos a escutar. Uma catequese peregrina e serva, sem a tentação de ser completa e de tomar posse. Quem toma posse de uma verdade é quem se cansou de buscar. A verdade é Cristo. A verdade não é uma teoria, é alguém. Uma catequese com olhos fixos no crucificado que ressuscitou. E eu coloquei o crucificado, letra maiúscula, justamente por isso. Ultimamente não se fala mais do crucificado. É preciso entender que na vida nós precisamos também compreender os mistérios da perda, da finitude, do luto. Todas essas vítimas da Covid-19, suas famílias enlutadas. Onde está Deus? Deus está com quem sofre. Escutar o Senhor. Porque às vezes a gente pode querer um Deus que atenda às nossas demandas, não o Deus verdadeiro e único que existe e que não se sujeita ao que nós queremos. Ele tem um plano de amor e às vezes os nossos planos nem sempre são tão amorosos. Uma catequese para que caiam os ídolos e deuses que a humanidade criou. E esses ídolos só cairão se os discípulos seguirem o caminho da cruz. Tem muito ídolo aí. Tem muitas teorias, muitas ideologias, muitas formas até de pensar a fé que não correspondem com a caridade, com a comunhão, com aquilo que o Deus revelado na Bíblia se quer e se manifesta. Vamos adiante. Próximo slide. O que narrar? Aqui eu busquei Santo Agostinho, um texto dele, escrito provavelmente no ano de 405, chama-se De Catequizandis Rudibus. É uma instrução aos catecúmenos. Um diácono, chamado Deográcias, de uma paróquia de Cartago, ele fez umas perguntas. Ele queria saber como é que a gente faz para preparar alguém para ser cristão. Tem algumas dicas bem práticas que eu quero passar para você neste momento. Vamos para o próximo slide. Vamos ver, então, o próximo slide. O que narrar? Os fatos mais admiráveis que se ouve com maior prazer, para apresentá-los como em pergaminhos, desenrolando-os e explicando lentamente. Narrar fatos, narrar histórias, para que a criança, o jovem, o adulto que vai ser iniciado na fé, saiba contar uma história, que
e que essa história tem a ver com a sua experiência de vida, mas a partir, claro, da fé. Santo Agostinho sugere narrar, por exemplo, a história da salvação, desde a criação até os dias da Igreja. Desde a criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, depois a Torre de Babel, e passando por Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, e pensamos em José, e depois nos juízes, nos reis, bom, Moisés, todos os caminhos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, João Batista, Jesus Cristo, os apóstolos. Vocês já observaram como tem pessoas que nem não sabem mais essas relações todas? Deixamos de contar. Ficamos apenas com mensagens sem conteúdo, sem contar histórias. E aí muita gente ficou com um cristianismo carente de uma base, de um fundamento, que é especialmente Antigo Testamento e Novo Testamento. O Santo Agostinho chega a dizer, olha a última frase desse slide, terminada a narração, deve infundir-se no espírito dos ouvintes a esperança da ressurreição. Isto é, eu conto para gerar a fé na ressurreição. É isto. E como narrar? Olha que duas dicas interessantes de Santo Agostinho. Primeira, se nos entristece o fato de que o ouvinte não nos acompanha, uma criança que não nos acompanha, um adulto, um jovem, somos obrigados a descer, de alguma forma, das alturas do pensamento e demorar-nos na lentidão das sílabas, tão longe, tão abaixo. Primeira dica desse grande santo, que foi um catequista, um doutor da igreja, um mistagogo, um grande bispo. Tem que se abaixar até onde a pessoa compreenda. Tenho que narrar uma história que o outro possa compreender. Cuidado quando a gente quer fazer só do nosso jeito. E depois, se realmente nos desagrada repetir muitas vezes histórias comuns e próprias para crianças, adaptemo-las aos nossos ouvintes com amor fraterno, paterno, materno. E unidos a eles pelo coração, também nós, essas coisas parecerão novas. Isso significa que, às vezes, para uma criança, às vezes para um jovem, para um adulto, tem que adaptar, quer dizer, tem que chegar na linguagem. E aqui é muito importante que as famílias voltem a contar para os seus filhos. Às vezes a família espera do professor ou do catequista o que ela já devia ter dado em casa. Então, em casa é preciso também, diz a Lumen Gentium, a Familiares Consórcio, que a família é uma igreja. A família é uma igreja doméstica, é uma certa igreja doméstica. Então, a igreja nas casas. Podemos ir adiante? Próximo slide. Então, mas não podemos fazer nada sem a comunidade. A comunidade é fundamental, é a principal catequista. Podemos voltar aqui, depois vamos passar para os próximos slides. Então, o que nós vimos até agora? Podemos tirar os slides, irmãs. Isto, obrigado. O que nós vimos? Percebemos que é preciso recuperar a capacidade de narrar, de contar histórias. Né? E a partir dessas histórias, nós passamos o amor de Deus, um amor que é testemunhado. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Quem não experimenta isto, com dificuldade, vai passar adiante. Vamos agora ao segundo conjunto de slides, porque agora eu trabalho algumas formas bem mais concretas. O que quero falar com você é o seguinte. A partir dessa teoria toda da necessidade de uma catequese narrativa, uma catequese que envolva as pessoas, vamos falar de Deus narrando o seu amor. Então, aí estão como falar de Deus narrando o seu amor. E a partir daí, então, irmãs, é outro conjunto de slides. É o slide da catequese com a história de Jesus. A história de Jesus. É algo bem concreto. Esse slide já foi. Vamos para o outro. Eu estou falando com as Paulinas em São Paulo. Estou aqui no Rio Grande do Sul, pedindo que elas, então... Vamos mudar o conjunto de slides, irmãs. Enquanto elas fazem isso, o que nós pretendemos apresentar aqui de uma forma bem sucinta, até para que a gente possa interagir, é um conjunto de slides que mostram uma proposta bem concreta que vamos fazer e estamos apresentando aqui para vocês. Trata-se de
narrar a história de Jesus Cristo. Narrar a história de Jesus Cristo. Que história é essa? Desde a Anunciação até a ressurreição. Nós organizamos um conteúdo de catequese narrativa, para que você possa experimentar. Isto pode ser feito com a família, na casa, ou na escola, né? Ou então também pode ser feito na comunidade paroquial. O que apresentaremos é o seguinte: nós fizemos 30 encontros narrando dados fundamentais sobre a fé em Jesus Cristo, a partir da vida de Jesus, contada nos evangelhos. Esses encontros são muito simples, muito simples. Partem sempre do evangelho, partem do evangelho. E aí nós vamos fazer a criança escutar. A criança escuta o evangelho, depois a gente mostra para ela uma gravura, tem um material bem bonito, bem preparado para isso. Aí está. Ó. Vamos voltar ao primeiro slide, irmãs. Assim a gente vai poder mostrar para as pessoas o que nós estamos preparando. Conseguimos? Isto. Acho que está chegando agora. Eu já antecipei. Tem como... Então aí está. Vamos mais para... Bem no início, irmãs. Esse aqui já é o segundo. Pode colocar bem no início. Isso. Um antes. Ó. O que nós vamos propor para vocês agora é isso. A história de Jesus Cristo narrada às crianças. Este é o projeto que nós estamos apresentando e lançando aqui, junto com Paulinas. Vamos ao próximo slide, onde o Papa novamente nos diz: a Bíblia é a grande história de amor entre Deus e a humanidade. No centro está Jesus. A sua história leva à perfeição o amor de Deus pelo homem. E, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus. Assim, o homem será chamado de geração em geração a contar e fixar na memória os episódios mais significativos desta história de histórias. Os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu. Então, vamos contar o sentido do que aconteceu. Próximo slide. Como faremos isso? Então, faremos com um site. Em seguida, eu vou dar o endereço para você, de acesso gratuito. Né? E um livro que será publicado pelas Paulinas Editora, que é o mesmo conteúdo do site, mas como muitas pessoas querem ter o livro físico, e o livro físico não substitui o site. O site é muito importante para uma espécie de catequese à distância, mas o livro também. São 30 encontros que conduzirão as crianças para conhecerem a fé cristã. Vamos adiante. Próximo slide. Onde se pode fazer isso? Em casa, numa catequese em família. Em casa, porque o pai e a mãe são as pessoas ideais para poder começar a passar para a criança a fé. Na escola, porque o ensino religioso na escola confessional precisa falar de Jesus, é próprio da identidade católica, e pode ser uma sugestão, ou mesmo na pastoral escolar e na paróquia como pré-catequese. As crianças que não estão ainda no processo normal de iniciação à vida cristã podem ter essas noções. Essa é uma noção primeira e fundamental. Vamos ao próximo slide. O que é muito importante? Acho que aí não está aparecendo, eu já sei o que é o conteúdo desse slide. Muito importante, essa catequese não substitui a primeira comunhão, a catequese para a primeira Eucaristia e Crisma. É uma catequese para ser feita para iniciar os primeiros dados da fé, mas não tudo. E, portanto, nada substitui a vida de comunidade, a experiência lá na paróquia. Mas aqui, na casa, na escola, ou mesmo na paróquia, se faz uma pequena introdução. Vamos ao próximo slide. O conteúdo são 30 temas que narram a história de Jesus, desde a Anunciação até a ressurreição, fundamentada nos evangelhos. Né? E há também ensinamentos sobre orações, datas comemorativas. Vocês já perceberam como as pessoas, não só as crianças, as pessoas estão perdendo até mesmo o sentido dos feriados. Às vezes, algum feriado religioso, as pessoas param, entram no automático, mas não percebem o que estamos comemorando.
E nós cristãos não podemos fazer isso. Sempre com ilustrações muito bonitas, feitas pelo Gerson Witt, que é um ilustrador, que a irmã Cida Barbosa nos indicou, foi muito bom, e vocês vão ver que é um projeto muito bonito. Vamos adiante. Para isso é preciso organizar um lugar, um cantinho da oração, em casa, ou na escola, ou mesmo na paróquia, com a Bíblia, com a cruz, com uma imagem de Nossa Senhora, uma vela, água benta, um cantinho de oração na casa, né? Então, um lugar para quando a gente fizer essa oração que vamos propor. Depois, vamos adiante. Próximo slide. Organizar o tempo. A formação pode ser diária, semanal ou de acordo com a disponibilidade. Não sei se é na escola, se é na paróquia ou se é em casa. Organizar um tempo. Escolher sempre um dia e um horário em que haja menos interrupções e manter uma certa rotina. É bom saber, toda segunda-feira a gente faz o nosso momento de oração. Se a criança gostar, pode fazer até 2 vezes por semana. Bom, isso aí cada pessoa vai descobrir. Cada atividade dura em torno de 30 minutos, não é muito tempo, né? Especialmente a parte da leitura da palavra, da oração, não é uma catequese demorada. Ela é contar uma história e trabalhar. Por isso há uma proposta lúdica que a criança poderá realizar com mais tempo. Termina o encontro, tem uma proposta lúdica. Isso grava a história, grava o conteúdo e a criança vai criando assim uma cultura a partir do Evangelho. É muito interessante, é tudo focado no Evangelho. Próximo slide. Como é que a gente organiza o encontro, né? Porque aqui eu quero ser bem didático, porque a gente fala demais é importante narrar, contar, mas as pessoas às vezes na prática não sabem como fazer. Primeiro, preciso fazer silêncio. Nós temos que ensinar nossas crianças a fazer silêncio. E nós precisamos silenciar. Às vezes nós adultos temos dificuldade de silenciar. Para escutar melhor a palavra, precisa um clima favorável, um lugar, um tempo e uma condição pessoal. Em seguida, ler o texto do Evangelho com calma. Todos os textos escolhidos são histórias, isto é, são relatos que têm personagens, verbos, ações, atitudes. Feita a leitura, mostrar a gravura. Aí você está vendo a imagem de Jesus que chama os apóstolos no Lago da Galileia. Mostrar a ilustração para a criança ter essa noção do que ela ouviu e voltar a reler o texto. São histórias curtas, todas elas são para crianças, então são poucos versículos, para que ela associe a imagem ao texto que foi lido. Vamos adiante? Próximo slide. Aí vamos reconstruir o texto. É importante que a criança conte com suas palavras o que ela entendeu, personagens, falas, que ela reconte a história. Em seguida, no site, também no livro, terá alguns parágrafos que explicam o sentido daquela passagem. E aí perguntar para a criança se ela aprendeu algo de novo, se algo chamou atenção para ela nesse dia. Feito isso, se faz uma oração breve. Nós vamos ensinar o sinal da cruz, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória e o Santo Anjo, em 30 encontros. É algo breve, rápido, porque nós imaginamos que esse material é para crianças de 6 a 11 anos. Nós já temos material para o batismo, temos material para os adultos. Este é um material próprio para crianças de 6 a 11 anos. E aí vem as atividades. As atividades são muito bem pensadas. Psicopedagogos nos ajudaram a escolher essas atividades. E por isso essas estão lá, né? Bem concretas. Vocês vão ver como é que se faz isso. E registrar as atividades, geralmente fotografando, e compartilhar no site. No site vai ter uma galeria para cada pessoa colocar sua foto. E aí também pode ser vista e até suscitar outras pessoas a fazer o mesmo. Próximo slide. Aí está o site. Se você quiser, pode entrar já agora, ele já está funcionando. jesuscristoemcasa.com.br. jesuscristoemcasa.com.br. Podemos, então, perceber, né, que se você abre lá e vai trabalhando, vai perceber que a criança tem muita coisa para fazer. A questão lúdica é fundamental. A oração é determinante, mas contar a história faz com que a criança cresça com uma cultura. Podemos voltar para cá, irmã?
E aí voltamos, eu acho que já acabamos com os slides, são esses os slides. E por isso quero destacar alguns pontos do que nós conversamos até agora, e estou vendo aqui muita gente se manifestando aqui no chat. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos voltar a narrar, a contar a fé. Se nós ficamos só com muitas teorias, uma linguagem muito abstrata, as pessoas não entendem. Um exemplo para nós bem concreto é o Papa Francisco. Ele consegue atingir muitas pessoas por uma proximidade muito grande. Pois bem, o que eu vou retomar agora de uma forma um pouco mais calma, para você entender bem, em seguida vou tentar responder algumas questões que vocês podem colocar para nós, que acho que é importante. Primeiro ponto, é preciso narrar os feitos que o Senhor realiza em nós. Narrar os feitos. Segundo, tudo que é narrado, que é contado, precisa ser escutado. Me permitam dizer isso não para vocês, mas para mim também. Para todos nós. Nós sabemos escutar? Ou nós temos tanta pressa em falar? Nós somos primeiro discípulos para poder ser missionários. Tem gente querendo ir logo para a missão sem ter escutado. Eu só sou um bom catequista, uma boa religiosa, um bom bispo, um bom padre. Se primeiro escuta o Senhor. Eu não sou o mestre, eu sou discípulo do mestre. E se eu posso ensinar na missão que o Senhor me confia, é porque primeiro eu tenho que escutar. Segundo, se conta uma história, se narra os feitos do Senhor, se eu escuto. Terceiro ponto é pôr em prática o que eu escutei. Eu preciso ser bem concreto com vocês. Muitas das complicações que aparecem, especialmente nas redes sociais, de católicos brigando com católicos, perdendo a caridade, é porque não existe a verdade. Onde não há caridade, não há verdade. Nós precisamos escutar mais, muito mais o Senhor. Se não escutamos, nós preferimos, às vezes, ofender um irmão. Nós olhamos o outro como um adversário e não percebemos que temos um projeto muito grande. Esse projeto tem pés bem no chão, mas tem um horizonte maior. A pandemia, a política, a economia, a religião, a cultura, tudo tem que ser fortalecidos pela fé narrada. Senão cada um tem... Olha, vamos falar sério, cada um tem sua opinião, não tem? E você consegue convencer alguém a mudar de opinião? De trocar de time, por exemplo? Não precisa trocar de time, mas se fosse o caso... O que quero dizer com isso? Narrar a história, contar a verdade do Senhor, para que formemos um povo que se respeita, um povo que busca trabalhar juntos, tentando acima de tudo, contar para as crianças quem é o Senhor. Não podemos contar só o nosso mundinho, mas o que o Senhor realiza. Narrar o Senhor, escutar. Escutar é mais que ouvir. Ouvir é entrar e sair. Escutar é entrar e ressoar. Aliás, catequese de catequeu é entrar por um ouvido e não sair pelo outro. Tem que ressonar, tem que ficar aqui. Pois bem, como fazer isso concretamente? Eu pensei logo nas crianças. Você sabe, até aqui quero citar tantos trabalhos temos feitos na linha da catequese, né? Desde a coleção, aqui temos a coleção Casa da Iniciação Cristã, acho que a maioria conhece essa coleção que tem... Esse é o Catequese com Adultos. Fizemos para o batismo, inclusive tem um curso à distância, nas Paulinas, cursos EAD, sobre batismo. Nós temos uma experiência muito bonita de ir nas casas, de não fazer mais curso de batismo, mas de ir até as famílias, preparar, né, a catequese. Isso é muito importante. Temos para as crianças de Eucaristia, de Crisma, mas eu fiquei pensando, mas o que nós temos para crianças antes disso tudo? Entre o batismo e a catequese de inspiração catecumenal. Muitas crianças chegam, olha, isso não é culpa só deles, é nossa também. Chegam até nós sem saber o sinal da cruz, sem o Pai Nosso, sem a Ave Maria, sem saber a vida de Jesus. E às vezes a gente faz uma catequese sem contar a história, só pressupomos, e o que acontece?
o que acontece? Nós temos crianças que não conseguem entender nem a vida de Jesus. Vamos trabalhar juntos. Por isso que fizemos também esse material. Tudo vem somando, tudo vem ajudando. E essa proposta, então, é uma catequese feita ou por pais, ou por professores, ou na própria paróquia. Mas não é uma catequese formal, é uma base, é um fundamento. Eu posso ser bem sincero, eu acho que tem muito adulto vai precisar disso também, viu? Não sei se nós temos como narrar a vida de Jesus toda. Precisamos fazer isso. Muita gente já fez. Os medievais já faziam isso, quando colocavam os vitrais com história da salvação nas janelas das igrejas, e as pessoas, sem ler e sem escrever, porque eram analfabetas, conseguiam entender esse evangelho nas paredes. Nós hoje, com esses recursos que temos, eu acho que este site é para isso, né? Agora, primeiro que vocês entrem no site, eu quero agradecer muito aqui a irmã Cida, a Fabiane Paza, que me ajudou também na psicopedagogia, e especialmente o Gerson Witt, que fez as ilustrações muito bonitas. Você deu uma observada que as ilustrações foram pensadas para crianças atuais, assim, com uma linguagem bem interessante. Quero agradecer também muito ao Nelson Pereira, da nossa a assessoria de comunicação, que muito ajudou a criar o site. O site está aí, né? Está disponível, é acesso gratuito, né? Quem quiser, use. Hoje nós temos só 5 encontros prontos, né? Mas amanhã já entra mais 5 e eu acho que até segunda ou terça-feira nós temos os 30 encontros à disposição. E em cada encontro também tem um link para a pessoa poder baixar o PDF e imprimir a atividade para criança, né? O que quero dizer para vocês é que algumas perguntas que eu estou lendo aqui do lado, né? Qualquer coisa depois a gente volta a conversar. Primeiro que o livro vai ser lançado pelas Paulinas, ainda leva um tempinho. O livro é bom porque o site tem essa linguagem bem atual, que é da internet. Mas o livro também, tendo o livro físico, ele ajuda, especialmente na escola e em casa. Essa é uma boa sugestão para quem tem filhos, ou sobrinhos ou netos de 6 a 11 anos em casa nesses dias. Se nós não tivermos tempo agora de falar de Jesus para essas crianças, quando é que vamos ter tempo? A gente corre tanto, a gente faz tanta coisa, e nós sabemos que quando tem uma crise deste tamanho como a de agora, sem transcendência, sem voltar o olhar para Deus, onde vamos parar? Não é que a fé explique tudo, nem resolve tudo, mas dá sentido para tudo. Dá horizonte, dá sentido e um resgate da ética. Vamos trabalhar juntos, vamos fazer muita coisa nessa linha. Então, eu vejo aqui, alguém está perguntando qual livro. O livro é esse, a história de Jesus narrada às crianças. História de Jesus narrada às crianças. A Ana Carmen está perguntando. Esse livro vai sair daqui a alguns meses pela Paulinas Editora. Alguém pergunta sobre o site. O site vai trabalhando, né? E eu sugiro que você possa até fazer com seus catequizandos. Não substitui a catequese paroquial. Muito importante isso. Não substitui. Mas, nesse tempo, nós, por exemplo, aqui não sei como é que está na sua realidade, mas nem todos conseguem fazer uma catequese. Na comunidade não dá para fazer agora. E uma catequese de inspiração catecumenal, sem a liturgia, sem a presença da comunidade, sem a interatividade, só virtual não é possível. Então é um tempo de exceção esse. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa nessa linha, né? História de Jesus narrada às crianças, né? Para que a gente possa trabalhar mais. Eu estou observando aqui as mensagens de vocês, quero agradecer as palavras tão bonitas até, vocês são muito generosos, né? Mas as perguntas eu gostaria de ir respondendo, né? Por exemplo, alguém pergunta aí a Irajara, se o site é no Facebook. Não, o site não depende de Facebook, o site é esse.
Jesus Cristo em casa.com.br ou só Jesus Cristo, catequese em casa, tudo junto, .com. Desculpa, catequese em casa era o nome do projeto original. Eu vou voltar a falar. É Jesus Cristo em casa. jesuscristoemcasa.com ou jesuscristoemcasa.com.br. Vamos de novo lá, então. Alguns estão pedindo para repetir, ó. A Abadia já colocou. jesuscristoemcasa.com.br. Alguém está perguntando aqui, a Ana, né? E para os jovens? Vai chegar a hora, é mais difícil. Não é tão simples escrever para jovens. Mas eu estou pensando, e nós podemos conversar, que também tem que narrar. Tem que narrar e ter muita atividade, não lúdica só, mas aqui de empatia, solidariedade, convivência. Nós estamos pensando, na linha dessa coleção que as Paulinas editou, nós temos, então, o batismo, temos as crianças, temos a primeira Eucaristia, temos crisma, temos adultos, e talvez seria a hora de fazer um pós-crisma, alguma coisa para pós-crisma. Eu não prometo que vai sair logo, mas nós estamos pensando. Sabe por que não é tão simples? Porque entender esses jovens sedentos de espiritualidade, sedentos de sentido para viver após a pandemia, nós vamos ter que rever. Eu digo isso porque quem é professor sabe disso, né? Então, tudo isso nós vamos pensar juntos e vamos ter que escutar muito os jovens. Para falar para jovens, tem que escutar os jovens, né? A Ana diz como trabalhar para os catecúmenos. Para os catecúmenos, é aquele material esse aqui é o dos catecúmenos. Né? Catequese com adultos. Nós temos esse trabalho já bem desenvolvido. Muito bem. Do aguardo para os jovens. Vamos rezar juntos, né? Porque eu penso que também os nossos grupos de jovens precisam trabalhar isso tudo, né? Esse conteúdo da narração, né? Imaginem os Atos dos Apóstolos, que para mim podia ser Atos do Espírito Santo, né? Nós precisamos trabalhar mais a presença do Espírito Santo na igreja, precisamos ensinar mais a uma espiritualidade profunda, não é só rezar. Tem gente rezando demais e falando mal do próximo. Tem gente que vive com muita oração e no Face ataca quem pensa diferente. Desculpa, isso não é discipulado? Isso pode ser desejo de verdade, afã de acertar, mas um discípulo tem que ser humilde e buscar a verdade, que é na caridade. Então, vamos trabalhar junto. Alguém escreveu muito bem aqui. Nós todos precisamos ser reevangelizados também, né? Alguém diz assim, devemos separar as crianças por grupos para trabalhar este material? Não, gente, não. Eu sugiro, mas é só uma sugestão, que faça um trabalho personalizado quando for crianças, né? O ideal seria o pai, a mãe, a avó, o vô, o tio fazer isso com seu filho, seu sobrinho, seu neto. Na escola, vai por etapas de turmas, né? E na catequese da paróquia, eu faria com crianças que não estão no processo normal ainda, né? No processo que já está pensado. Né? Muito bem. Eu estou tentando captar, tem muita... Será que não precisa de catequizar melhor e tratar da filosofia, da teologia? Olha, filosofia e teologia são indispensáveis, mas não para catequistas nesse momento. Nós precisamos narrar. Mas da onde você tira isso, vai me perguntar a Regina? Da experiência dos primeiros cristãos, eles também não tinham. Eu nem citei toda uma frase de um grande teólogo atual, que é Bruno Forte, que é também teólogo e bispo de Chieti Vasto. Ele diz, o Deus cristão não é o Deus dos filósofos e dos sábios, é o Deus narrado no seu amor. Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, grandes doutores da igreja, sem desprezar a teologia, porque eles escreveram, viveram de teologia, mas eles disseram, às vezes uma camponesa analfabeta tem mais sabedoria de Deus do que um doutor em teologia. Não é o conhecimento que nos salva, porque isso seria gnose. Nós precisamos conhecer mais. Sem conhecimento não é possível. Mas não é disso que depende a salvação. Se vocês lembrarem, nossos avós, pensa um pouquinho, nossos avós conheciam mais a Sagrada Escritura, a história da salvação, do que muitos de nós. Por quê? Porque contavam de geração em geração. Eles nem liam a Bíblia, mas sabiam a história sagrada. Precisamos trabalhar mais. E precisamos que todos nós vivamos a partir dessa experiência de Deus. Não dá para falar só do abstrato. Né? Eu fiz filosofia e fiz teologia também, Regina, mas trabalhar só metafísica, só transcendência, ou só aspectos muito
profundos, sem o concreto, as pessoas se perdem. Tudo colabora, mas é preciso agora ter foco. Hoje se fala tanto em não desperdiçar tempo, nem oportunidades. O foco agora é resgatar o que os primeiros cristãos faziam, é contar o que o Senhor faz por nós. Muito bem, que bom ver tanta gente aqui se manifestando. Eu acho que alguém diz assim, da importância da simplicidade. Sim. Quando a gente fala para crianças, mas também para adultos e jovens tem que ser igual, ser simples. Santo Agostinho diz, cuidado, tem que se adaptar bem ao grupo, né? Então, usar essas narrativas. Alguém pergunta, como fazer isso na catequese que nós já temos na paróquia, catequese catecumenal? Olha, tem que ver se os seus... Primeiro, não pode ter um encontro de catequese, seja qual for a etapa, sem ter a palavra de Deus. E de preferência, uma catequese que sempre narre fatos. Né? É muito difícil você memorizar de imediato uma mensagem, um discurso mais longo do Evangelho. Mas se você conta um fato, você associa tudo isso e vai ajudar demais. A gente poderia pensar, seja qual for, sempre usar a metodologia. Eu gosto muito de leitura orante da Bíblia, porque a leitura orante nos permite ler o texto, reler, meditar o texto. O que esse texto realmente quer dizer? Rezar o texto, rezar o texto e deixar-se rezar pelo texto. Não sei se eu me faço entender. Uma coisa é o que eu peço ao Senhor, mas o que o Senhor pede para mim? Quantas vezes nós não conseguimos realmente deixar que Deus nos banhe com sua luz. Nós queremos resolver tudo, e queremos até fazer as preces todas prontas, perguntamos tudo, queremos tudo do Senhor. Precisamos necessariamente cuidar muito mais dessa dimensão da nossa fé, né, que é deixar Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. E entre na sua dinâmica, escuta mais. Você vai ver. Tudo que eu estou falando para você vale para mim também em primeiro lugar, por favor. Vamos procurar escutar mais o Senhor. Alguém está perguntando se esses slides, eles já estão no meu site. Eu tenho um site que é www.domleomar.com.br. domleomar.com.br. Você pode procurar no Google ou digitar assim, e lá já estarão todos esses slides, ainda hoje, nesse espaço. Né? Muito importante a gente poder... eu tive que falar muito rápido aqui, porque é a dinâmica da live, mas eu quero agradecer muito porque tem muita interação aqui, e as pessoas estão agradecendo, eu que quero agradecer, né? E o texto deve ser também lido direto da palavra de Deus, pergunta a Juliana. Exatamente. Nós não podemos... tanto é que no material que vai ser publicado, tanto pelo livro quanto no site, não tem o texto bíblico. Nós temos que recuperar o texto, né? Ter o texto em mãos. Porque a gente precisa desse texto para poder tocar, né? Sentir a presença dele. É uma herança que nós recebemos. Não deixe de cuidar da questão de ter o texto em mãos. Né? Muito bem, nós estamos quase terminando, são os últimos minutos do nosso tempo. Aqui está, o Nelson o Nelson Pereira está dando o site, domleomar.com.br, é tudo junto, né? domleomar.com.br. E no CAP, a Catequese Paulinas, está aqui, já está aparecendo também o curso de Paulinas. O curso que Paulinas organizou sobre o batismo expressa a realidade aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, que nós organizamos especialmente numa comunidade chamada Guajuviras, Nossa Senhora Aparecida, lá de Guajuviras. Como tem dado certo essa experiência de ir até em casa e catequizar os pais. É claro que agora tem esse limite da pandemia, de isolamento social, mas nós temos que ser mais criativos. Olha, daqui para frente, teremos que ter mais instrumentos, inclusive EAD, né, à distância, porque as crianças, ou no celular ou no computador, elas vão poder interagir também.
Então, vamos nos adaptando aos novos tempos, né? Narrando as mesmas histórias. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre, sempre o mesmo. Mas nos adaptando à linguagem de cada ser humano. Esse ser humano altamente tecnologizado, esse ser humano que já nasce muito desperto para a vida, ele tem carência ele tem sede de Deus, tem sede de vida e de ética. Nós precisamos trabalhar muito, muito isto. Muito bem. Então, já praticamente encerrando, eu vou agradecer todas essas manifestações que vocês têm feito aqui nessa live. Muito obrigado pela presença de todos. Quero dizer que ser catequista é um dom, né? E para nós vale aquela máxima de Paulo: ai de mim se não evangelizar. Coitado de mim, você poderia dizer, catequista, coitada de você se não evangelizar. Para nós, anunciar essa salvação é uma condição fundamental. Por isso, eu convido você também nessa hora para rezar, né? E pedir ao Senhor que nos ilumine. Cada um de nós é muito dedicado. Tenho certeza que você é muito dedicado e dedicado ao Senhor. Mas não esqueça, tudo que eu falei você pode esquecer, tudo. Só não esqueça de uma coisa. Escuta mais o Senhor. Nós estamos acostumados a falar demais. Tem que escutar mais o Senhor. Isso põe silêncio, tempo, disposição. E o Senhor, quando fala para nós, nem sempre nos aplaude, mas sempre nos ama. E vai dizer muitas vezes palavras que a gente nem sempre está disposto a escutar. Mas é o Pai, é nosso Deus falando. Isso basta. Reze comigo, porque eu confio demais na Virgem Maria, né? E a Virgem Maria é para nós a Virgem da escuta. Que ela conduza a nossa catequese, ela conduza todos os nossos projetos, né? Também eu quero lembrar que hoje Paulinas está lançando o seu canal no YouTube, Catequese Paulinas, e esta live vai estar na Catequese Paulinas no YouTube, que vai ser inaugurado agora, vai ser lançado agora. E aí quem quiser poderá então aproveitar e rever, né, todo esse trabalho nosso. Rezemos a Virgem Maria, que ela nos conduza nesses caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe e te proteja, te livre dos males e perigos, te dê saúde e paz, te conduza em teus caminhos e te faça, acima de tudo, ouvinte, escutador, escutadora da sua palavra. Deus vos abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, foi um prazer estar com você nesta tarde. Deus abençoe. Amém.